bem. Bom dia a todos e todas. Eu ainda sou do português antigo, não uso todes. Isso é contra a regra gramatical, é impossível. Não uso todes. Bom dia a todos, bom dia a todas. Paz, irmãos, paz, irmãs, como diz nosso irmão Clélio. Que a luz de Jesus entre em nossos corações e aí permaneça, para que possamos gerar a semente de amor que o Pai já plantou em nós. Só precisa regar para que ela frutifique, para que ela cresça. Mas dentro dessa abertura tão tranquila, vejam o tema: as más inclinações. Por que é que nós temos a característica natural, inerente, de ir para o lado ruim? Mesmo nós compreendendo que as nossas más inclinações muitas vezes nos colocam em situações extremamente delicadas, complexas, de grande sofrimento depois, arrependimento, mas vez que outra nós caímos e nos damos conta de que temos ainda assim uma quedazinha para as coisas ruins. Temos isso. Então o tema é sobre essas questões entre nós. Há algum tempo eu tenho uma discípula muito querida, ela está presente aqui, não vou olhar para que ninguém saiba onde ela está. Ela vivia um grande drama, ou ainda vive, uma grande preocupação. Será que as minhas preces causaram mal a uma pessoa? Percebem? A prece desejando bem causa em nós um desequilíbrio, uma vibração. E que será que eu estou errando? E ela está piorando porque eu estou orando por ela? É o aprendizado. Aí quem estamos nós para dizer não? Jesus nos ensina: orai, vigiai, perdoai os vossos adversários. Se nós oramos pelos nossos inimigos e fazemos bem a eles, por que ao orarmos para um ente querido que convive conosco não iria fazer bem? Claro que faz bem. Mas nós temos essa tendência perturbadora. Essa tendência perturbadora para fazermos o que nós não devemos fazer, em detrimento daquilo que é correto e é ideal. De onde vem isso? Dos primórdios. Dos primórdios. Essa imagem é uma mais ou menos delicada que eu encontrei, mas muito antes disso ainda. Onde nós jamais questionaríamos e não teríamos condições para questionar o que é cuidar do outro. Nós vivíamos no instinto. Há um conceito, ao meu ponto de vista, ao meu ver equivocado nos tempos de hoje, de que o instinto que nós todos possuímos, ele vai se modificando com o tempo. Eu ousaria dizer que não é verdade. A nossa consciência, o nosso entendimento, a nossa percepção da importância do outro, o nosso evoluir de espíritos, começa a controlar e determinar ao instinto os limites dele, mas ele está lá. Porque ele é importante para nós. Não podemos pensar que devemos eliminar o instinto em nós. O instinto faz parte do nosso processo de desenvolvimento e da própria existência. Vamos supor que haja uma hecatombe nuclear no nosso planeta. Que tudo que nos dá conforto, tudo que nos dá segurança, tudo que nos proporciona qualidade de vida, desapareça. Não há internet, não há energia, não há veículos, não há residências, nada, não há roupas. Se o instinto tivesse evoluído, como muitos pensam, mesmo que nós tivéssemos sobrevivido a essa hecatombe,
nós não sobreviveríamos no mundo inóspito que depois surgiria. Mas o instinto está em nós. Iremos procurar comida, iremos procurar abrigo, iremos procurar alguém para nos relacionarmos e reproduzirmos, iremos nos defender. Isso é o instinto. Então ele sempre estará preservado em nós. Iremos agredir o outro para que ele não nos agrida, iremos matar o outro para que ele não nos mate. É isso que está em nós. Mas é isso que vem sendo, pouco a pouco, dominado pelo consciente, pelo entendimento da existência como espíritos que somos encarnados. Então essa tendência perturbadora, enquanto ela nos perturba, demonstra e aponta para nós que ainda precisamos sim avançar cada vez mais. E por que temos essa propensão para o mal? Vejam, propensão para que nós chamamos mal. Porque aquilo que nós chamamos mal, o outro pode entender que não é. Ele se sente bem com aquilo que nos causa desconforto. Então essa propensão para o mal, que nós já não desejamos praticar, muitas vezes vai sobrepuxar o nosso comportamento. Sabemos que estamos fazendo mal para o outro, para nós, mas não conseguimos impedir. É claro que os mecanismos delicados, as entranhas de tudo isso é muito mais complexa do que eu estou falando aqui. Mas a propensão para o mal ainda está em nós. Por que é que nós ainda gostamos de assistir tragédias, sofrimento, dor? Porque não nos atrai a prática do bem. Porque ainda temos propensão para o mal. As sombras que estão em nós ainda predominam. Mas elas não são mais dominantes. Nós já as questionamos. Nós já olhamos para elas e dizemos: eu não permito que isso continue acontecendo. E dessa forma, eu trouxe essa imagem, porque o mal, ao contrário do que nós pensamos, não é feio. Não é horroroso. Ele é bonito. Ele é astuto. Ele nos engana. E nós somos isso. Nós mentimos para nós mesmos dizendo que somos bons. Mas ao olhar para as nossas sombras, ainda vemos o quanto temos que sair do abismo de nós mesmos, dos nossos erros do passado, dos nossos conflitos do passado, para que tenhamos a oportunidade de nós nos depararmos com os nossos inimigos encarnados, desencarnados, os espíritos que nos acompanham, para que possamos, com o coração aberto, dizer: me perdoe, irmão, porque eu não sabia o que eu fazia. E Jesus nos fala: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Nós somos sim um passado negro, pesado, denso. Estamos saindo desse passado. Estamos ainda buscando a planície que está muito acima de nós. Mas já iniciamos essa escalada. Já iniciamos essa jornada. E nós não podemos permitir que aquela escuridão nos atraia de volta. E é dessa forma que nós vamos entendendo que a propensão para o mal, ela está sujeita principalmente ao nosso crescimento moral, que vai se realizando, vejam isso, como é confortável isso, mediante etapas sucessivas. Não conseguiremos de uma só vez. São etapas, são passos curtos, muitas vezes dolorosos, muitas vezes nos causando feridas profundas. Mas é uma etapa que vai sendo executada sucessivamente. E esse crescimento moral, ético, começa a apontar para nós o Evangelho de Jesus. Nos tira do Velho Testamento, do olho por olho, dente por dente. Nos tira da vingança.
nos tira da perseguição. Aponta para o Evangelho do Mestre, quando ele diz para todos nós que devemos caminhar com o nosso adversário enquanto ainda é luz, enquanto ainda é dia, enquanto ainda estamos encarnados. E devemos caminhar 1000 passos. Se ele nos pedir 2000 passos, caminharemos 2000 passos. Abrindo o coração para o inimigo e dizendo a ele: eu vou com você. Dessa forma nós vamos vencendo a nossa queda para o mal. Nós vamos superando a força instintiva de nos vingarmos, de enganarmos, de mentirmos, de roubarmos, de ludibriarmos, de espoliarmos. Porque não nos enganemos, irmãos e irmãs. Nós somos espoliadores, aves de rapinas. E hoje, muitas das tragédias que nós presenciamos são consequências das sementes que nós plantamos. Mas já caminhamos no Evangelho do Mestre. E o Mestre nos dá sempre a lição. Ao empunhar a charrua, né, Ivone? Não olhe para trás. Não olhe para o seu passado. Não olhe para os seus erros. Porque a seara é grande. Há muito que semear, há muito que colher. E já que empunhaste a charrua para arar a terra, o teu coração, que é duro, que é espinhento, que é pedregoso, mas aí tem algo já de solo bom. Are esse solo. Plante a semente do amor em você, para entendermos que ao plantarmos a semente do amor em nós, o joio que nós plantamos e espalhamos começa a ser substituído pelo trigo, que nos reflete o alimento da vida. Propensão para o mal é temporário. E nós vamos vencendo essas camadas, como essa imagem que aí está, que eu espero que entre a animação. Vocês vão lendo o tema e vão vendo. Então, dentro disso que estou mostrando a vocês, nós somos como essa pequena semente. Estamos soterrados, camadas de solo espiritual do nosso inconsciente coletivo, do nosso subconsciente, pesadas camadas sobre nós, mas nós somos atraídos pela luz. Nós somos atraídos por esse tropismo e não conseguiremos não germinar. Germinaremos por mais resistência que nós coloquemos sobre a luz. Então nós vamos vencendo essas camadas do mal que estão em nós. Alguns já venceram muitas, outros ainda estão no início da jornada, outros sequer começaram, outros sequer sabem que são. Sequer sabem. Acreditam-se merecedores da desavença, da vingança a que se propõe. Mas estão equivocados. Então nós precisamos olhar para esses irmãos, quando eles procuram nos desequilibrar, nos levar a tomarmos atitudes de violentarmos a nós mesmos, que esse processo, que nós damos o nome de obsessão, é uma propensão para o mal. É um espírito que está perdido na cegueira de si mesmo. Mas ele não é de todo mal. Ele pode ter se tornado mal. Ele está apenas enlouquecido. Na dor, no sofrimento, na angústia. No vazio em que ele clamou pela misericórdia do Pai no momento da tragédia. E essa misericórdia, segundo o ponto de vista dele, não veio. E entra-se a revolta. E entra-se no descontrole. E entra-se no desequilíbrio. Até que o tempo passa, séculos e séculos passando. E encontram-se conosco
É uma competição, meus queridos, o tempo todo. Quando nós desejamos nos melhorarmos, a nossa autorrealização, quando nós queremos ultrapassar os limites esses que nos aprisionam, por exemplo, nos tempos de hoje. Quando nós precisamos olhar o nosso passado, nós percebemos que esse passado compete, disputa com a atração da luz. Sabemos que a luz está à nossa frente, mas existem correntes pesadas, cadeias que nos ligam ao passado. Não sou digno, não sou merecedor do perdão, eu não deveria ter nascido, porque o Pai, se é que existe, cria alguém como eu. Cadeias pesadas do passado competindo com a luz. E vem Jesus, a luz, e nos diz: mas eu os amo. Vós sois luz, vós sois deuses. Eu sou uno com vocês, eu sou uno com o Pai. E eu peço ao Pai para que nenhum de vocês se perca. E é dessa forma que essa grande luz nos atrai. O que é que nos impede de irmos até essa luz? O nosso passado sombrio. A nossa propensão para o mal conosco mesmo. Não nos perdoarmos sinceramente. Acreditarmos que é o Pai que está nos punindo. Acreditarmos que os adversários espirituais são perversos, cruéis. E que nós, por não nos lembrarmos, não sabemos porque somos tão atacados. Mas é o passado que nos está prendendo. Mas quando eu me desconecto desse passado e procuro a atração da grande luz, eu não estou abandonando o meu passado. É isso que precisamos entender. Que ao entender que a grande luz, que é o Mestre Jesus, eu já o compreendo, eu já o entendo, eu já o pratico, eu me volto para o passado e levo essa luz para essa escuridão. Isso é trabalhar em Jesus. Esse é ser o trabalhador de última hora. Isso é ser aquele que deixou de semear o joio e passa a semear o trigo. Esse é aquele que deixou de guardar para si, para distribuir ao outro. Esse é aquele que deixou de ser avarento. E não estou falando em dinheiro, em propriedades, em posses. Esse é aquele que deixou de ser avarento no conhecimento da luz do Mestre e passa a ensinar. E é dessa forma que nós vamos vencendo as nossas más tendências, os nossos desequilíbrios, e vamos compreendendo por que caímos. E não entramos em arrependimento, e não entramos em punição, e não entramos em condenação, e não entramos naquilo que podemos chamar o abandono de nós mesmos. Porque quando abandonamos a nós mesmos, nós caímos naquilo que chamamos propensão para o mal em si mesmo. A vida não tem sentido. A vida é vazia. A vida é um eterno competir. A vida é um repetir de fatos, de atos e de horas. E eu volto para a escuridão de mim mesmo. E caímos novamente na grande luz que é Jesus. Terás que recomeçar. Olha que interessante. Não há punição. Não há inferno. Não há castigo eterno. Terás que recomeçar. Repetiu o primeiro ano? Recomeça. Passou do primeiro ano? Passa o segundo. Repetiu o segundo? Recomeça. E é dessa forma que nós vamos entendendo e avançando que a origem do mal se encontra no uso irregular, indevido, que fazemos do livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, lá nos primórdios da nossa evolução, ainda não tínhamos o direcionamento da consciência. Lutávamos apenas para sobreviver. E nós fomos escolhendo experiências perturbadoras que nos fortaleceram naquele tempo. Mas hoje elas são pesadas para nós.
elas nos incomodam, elas nos entristecem, elas nos deixam abatidos, elas nos deixam fracos, incapazes de enfrentar aquilo que a consciência e a fé raciocinada nos aponta como devemos fazer. Nós queremos agir instintivamente. E é dessa forma que eu coloquei essa imagem do cruzado, não é à toa. Matávamos em nome de Deus, roubávamos em nome de Deus, assassinávamos em nome de Deus e violentávamos em nome de Deus, trazendo a cruz de Jesus no peito. Escolhas, experiências perturbadoras, que muitos de nós já vivenciamos. Já fomos vítimas, já fomos algozes. Mas hoje o Mestre nos diz que somos as ovelhas. E há, sim, grandes mentes ainda encarnadas que dizem que o livre-arbítrio não existe. Equívoco. Mentes inteligentes. Não é a inteligência que determina o que as leis divinas devem fazer ou atuar. Acreditando ou não, existe. E sofrerá a sua influência, mesmo dizendo que o livre-arbítrio é algo que nós inventamos. Vejam, quantas mentes que não compreendem o Evangelho de Jesus ou não estudam, se deixam levar por essa colocação. Se o livre-arbítrio não existe, que nós inventamos, para que eu devo me preocupar? Assim nós vamos entendendo e avançando que quando nós nos libertamos dos impulsos iniciais do instinto, vejam a colocação, impulsos iniciais do instinto, não é completo. Então, à medida que nós vamos, como espíritos, nos libertando desses instintos e vamos desenvolvendo a inteligência, saindo da ignorância, fostes criados simples e ignorantes, nós vamos conseguir entender quais os valores que nos enriquecem em espírito. E quanto mais esses valores vão substituindo aqueles que nos permitiram experiências ao longo de milênios, nós vamos nos libertando do nosso próprio eu, denso, pesado, equivocado, e caminhando em direção à luz. A essa energia, a esse amor que sempre está esperando por nós. Libertar-se dos impulsos iniciais do instinto significa se movimentar. Não basta parar e pensar, eu confio em Deus, eu tenho fé em Jesus, eu sei que a espiritualidade existe e, portanto, a partir de agora, tudo muda. Não. A fé, o movimentar exige suor, exige esforço, exige lutar muitas vezes contra si mesmo. Exige olhar para si e perceber ainda o que é que eu carrego de sombra dentro de mim. De egoísmo, de perversidade, de inveja, de maledicência. Quais são as sombras que eu carrego? Então, é dessa forma que nós vamos avançando e compreendendo que quando nós enfrentamos o mal, essa questão fundamental diz respeito à maneira como nós olhamos para ele. Se nós olhamos para essa propensão, para esse mal que ainda carregamos, e acreditamos que ele é capaz de nos dominar, nós permitimos que ele nos domine. Mas quando nós evitamos que o nosso pensamento se prenda naquilo que é desagradável e desequilibrante para nós, nós transformamos esse hábito infeliz de reclamar, de xingar, de clamar, de ofender. Nós nos libertamos desse hábito infeliz e passamos a olhar para aquilo que o Mestre nos ensina, que é preciso ter fé no amor do Pai. O hábito infeliz tem que se transformar em um hábito de agradecimento, mesmo pelas dores, mesmo pelos sofrimentos, mesmo pela tristeza, pela angústia, pela perda de um ente querido, pelo abandono, pela solidão. É preciso aprender a agradecer. Joana de Ângeles nos diz o quê?
Reclamar é perda de tempo. Reclamar é perda de tempo. O tempo que reclame, agradeça. Para que nos mundos celestes a tua sacola de agradecimento seja maior do que a da reclamação. E ela nos diz também que vivemos em um momento em que o rolo compressor da incompreensão, da maldade, da crueldade, da perversidade afeta a todos nós. Não podemos permanecer à frente desse rolo compressor, permitindo que sejamos esmagados. Precisamos confiar, ter fé em Jesus e em nosso Pai, para que saiamos do hábito infeliz de olharmos para o nosso comportamento e dizermos, como a minha amiga Sônia disse, que chegou ali, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não é verdade. Eu nasci, sim, com muitos erros. Eu cresço me modificando e eu morro completamente diferente. Não há estagnação nas leis divinas. Tudo é movimento, tudo é progresso. Mesmo quando estamos com doenças graves, tudo é movimento, tudo é progresso, tudo passa. O que é bom e o que é ruim. O que é mal e o que é bem. O que é cruel e aquilo que é misericordioso. Não lamentar, portanto, a presença das más inclinações em nós. Porque eu sou assim, ó meu Pai, porque não lamentar. Porque essas más inclinações nos levam a refletir o quanto precisamos mudar, onde devemos mudar. E nós vamos lentamente nos impulsionando, nos movimentando para adquirirmos sentimentos formosos. É isso que Jesus nos ensina. Precisamos mudar a roupa nupcial. É isso que Paulo nos ensina. Precisamos nos libertar do homem velho. Precisamos tirar o andrajo dos tempos antigos e colocar a roupa nova que Jesus nos está ensinando. Então não lamentar, porque temos más inclinações, mas elas nos levam, quando meditamos sobre as mesmas, a nos modificarmos os nossos sentimentos. Mas, já terminando, enquanto sentimos prazer na escuridão, nós não valorizamos a claridade. Nós temos vários irmãos que chegam até aqui, espíritos para serem atendidos, e eles reclamam da luz. É muito claro aqui. Isso me incomoda, isso me perturba, eu não estou acostumado. Mas ele precisa deixar a escuridão, gradativamente, assim como nós estamos fazendo. E nós vamos encontrando a resposta, o quanto essa claridade divina, essa luz de amor, nos beneficia. Cura as feridas, não do corpo, da alma. E quando a alma se cura, o quanto de paz nós sentimos, o quanto nós olhamos para aquilo que nos cerca e compreendemos que é passageiro. Tudo passa. Os ditadores passam, os usurpadores passam, tudo passa. A terra gira, o universo gira e tudo passa. Mas sempre sob o grande amparo da misericórdia maior, que é do nosso Pai maior. Então nós vamos entender que como espíritos nós temos uma escada ascensional, uma escada que nos leva para o alto. E essa escada ascensional, ela não tem um último degrau. Porque achamos que devemos chegar a um último degrau e depois não tem mais nada. Não há último degrau. Sempre haverá patamares mais altos que aguardam por nós, espíritos que somos. Não há um degrau último. E Jesus fala sobre isso, quando ele diz o quê? Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Percebem? Como nós vamos saindo da nossa propensão para o mal, das nossas más inclinações? Mas é importante, na última linha, não nos determos,
não pararmos, não estacionarmos na reclamação, não estacionarmos no nosso sofrimento, na nossa dor, por mais que possa ser densa, sofrida, angustiante. Já fomos filhos, já fomos irmãos, já fomos pais, tivemos filhos, teremos netos. Percebem a escada? Vamos migrando de um momento para o outro. Como filhos, agimos de uma forma. Como pais e irmãos, agimos de outra forma. E como lidaremos com aqueles que chegam sob a nossa responsabilidade como netos, é a escada ascensional de cada espírito, degrau a degrau, se apresentando a todos. E é com esse slide que eu termino a apresentação, exatamente em cima do horário. Como dizem os ingleses, o que os ingleses dizem? Antes da hora não é hora, depois da hora também não é, tem que ser na hora. Não é assim? É o que eles dizem, não sei se praticam. É o que dizem. Mas agradeço a casa cheia, espero que o tema que trouxe para vocês tenha levado-os a refletirem sobre a própria existência de cada um e que a luz do Mestre esteja nos corações de todos nós. Paz, irmãos, paz, irmãs, que o amor do Mestre nos ilumine. Até daqui a pouquinho, vocês vão para o passe logo mais.